Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Começou 2026, o ano começa a todo vapor e hoje eu estou aqui na cozinha da minha casa, a todo vapor, fazendo um cafezinho, preparando um café, afinal de contas são 7 da manhã. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre emagrecimento. Eu quero te falar 7 pontos, separei 7 pontos aqui que as pessoas no geral, assim, quem é da área da saúde, né, quem fala sobre emagrecimento, não costuma falar para você. Então o vídeo de hoje são 7 pontos que não te contam, 7 coisas que não te contam sobre o processo de emagrecimento. Beleza? Então, antes de a gente começar o vídeo, já chega deixando o dedo no like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí para fortalecer o amigo aqui no YouTube. Beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeira coisa, pessoal, primeiro ponto aí que ninguém fala sobre isso. Quando se fala de emagrecimento, ninguém fala que você vai fracassar. Sim, sim. Pessoal, o processo de emagrecimento, primeira coisa, ele parte de uma decisão. Você tem que tomar a decisão de emagrecer. E normalmente quando a gente começa esse processo, a gente não tem muito conhecimento. Inclusive, por isso que é importante a gente buscar ajuda profissional. Mas mesmo com a ajuda profissional, existe aquela parte que depende unicamente da gente. E pode ser que você fracasse uma, duas, três, quatro, mas é a certeza que você vai fracassar. E o emagrecimento, você vai conseguir emagrecer não pela assertividade, mas sim pela consistência. Pessoal, emagrecimento é consistência, é persistência. Então, é óbvio que você tem que tentar acertar todos os pontos, o máximo que você conseguir. Mas não se preocupe em acertar tudo. Se preocupe em fazer todos os dias. Seja consistente, beleza? Segundo ponto, pessoal, o que manda no emagrecimento é a dieta, não é o treino, beleza? Ah, Bernardo, mas então não tem que treinar, o treino não é importante. Eu não disse isso. Pessoal, vocês precisam treinar. Qual que é o papel do treino? O treino, ele vai, primeiro, acelerar o teu metabolismo. Segundo, ele vai te ajudar na tua composição corporal. E terceiro, vai te ajudar no gasto calórico. Então, você treine, tá? Não deixe de treinar. Mas o que vai mandar no processo é a dieta, cara. Então, não existe isso. Eu vejo muita gente falando, eu vou treinar para poder comer. Cara, tu já parou para pesquisar? Ou já, se você usa aqueles smartwatches, você já viu a quantidade de calorias que você gasta num treino intenso? Um treino intenso, aquele que você não faz todo dia, você faz, sei lá, uma vez, assim, uma vez ou outra. Compara a quantidade de caloria com a quantidade de caloria de um Big Mac. Cara, não existe, não tem como comparar, entendeu? Você vai consumir muito mais caloria do que você vai gastar num treino, sabe? Então o que vai mandar no emagrecimento é a dieta. Eu costumo dizer, não sei se você conhece a regra do 80-20, mas eu trouxe ela para cá para esse vídeo. Eu costumo dizer que emagrecimento é 80% dieta e 20% treino. Então, tem até uma frase que diz, né, que abdômen chapado se faz na cozinha, né? Não sei se eu concordo 100% com essa frase, mas ela tem algum fundamento, existe algum sentido nisso. Então, foco na dieta, pessoal. Treine, mas lembre-se que o treino é 20%. O treino ele vai lapidar, beleza? O processo de perda de gorduras vai se dar no emagrecimento, porque você precisa estar em déficit calórico na dieta, beleza? Então é isso. Segunda dica é essa. Terceira coisa que as pessoas da área da saúde em geral não te falam sobre o processo de emagrecimento. Se você quer emagrecer, você vai ter que abrir mão de algo. Pessoal, eu vejo muito nutricionista, muito médico, profissional de educação física falando em vídeo. Você não precisa passar fome para emagrecer. Você pode emagrecer comendo o que você gosta. E tá certo, né? De fato, você não precisa passar fome. De fato, você não precisa mudar radicalmente a sua dieta. Você consegue emagrecer comendo as coisas que você gosta.
Só que a minha crítica é a seguinte: quando a pessoa que quer emagrecer assiste esse tipo de vídeo no Instagram e no YouTube, ela tem a impressão, ou pelo menos ela não tem aquele choque de que algo nela precisa ser mudado. Ela precisa mudar algo dentro dela, entendeu? Então essa é a minha crítica. Cara, se você quer emagrecer, você vai ter que abrir mão de algo. Você precisa abrir mão de algo. Cara, pensa o seguinte, pensa comigo. Você tem uma composição corporal, determinado percentual de gordura. E aí você quer perder essa gordura. Cara, você vai estar num processo de perda. Perda exige você abrir mão de algo, entendeu? Então, assim, cada pessoa vai traçar a sua estratégia, tá? Seja você abrir mão de uma refeição fazendo um processo de jejum intermitente, seja você abrir mão de comer um doce, pelo menos durante um tempo, seja você abrir mão da cervejinha e do vinho no final de semana, do churrasco. Cara, algo vai ter que mudar em você, principalmente na sua forma de pensar, na sua mentalidade. Então, entenda de uma vez por todas, emagrecimento, você vai ter que perder algo, tá? E já esteja preparado para isso. E não é o fim do mundo, tá, pessoal? O ser humano é totalmente, completamente adaptável. Você vai estranhar um pouco nos primeiros 15 dias, talvez primeiro mês aí, mas depois você vai se adaptar. E quando você começar a ver resultado, você vai começar a gostar do processo. Confia. Só que não se iluda, pessoal, não se iluda. Não pense que, eu vou conseguir emagrecer comendo chocolate, churrasco, tomando cerveja, ficando sedentário. Cara, não é assim, não é assim. Então, acorda de uma vez por todas. Você precisa mudar algo na sua vida. 2026 vai ser o ano do teu processo de emagrecimento. Então, tome a sua decisão. Quarta coisa que ninguém te fala sobre esse processo. Pessoal, você tem dentro de você, eu também tenho, todos nós temos, crenças limitantes que nos impedem de ter êxito no processo de emagrecimento. E é o seu papel identificar essas crenças e combatê-las, né? Eliminá-las. Vou te dar um exemplo que você vai me entender. O pessoal da maromba, quando quer emagrecer, quer entrar no processo de cutting, eles jogam a proteína lá no talo porque fala que não quer perder massa muscular. E de fato, você no processo de emagrecimento, você tem que tentar manter tua massa muscular. Mas cara, tu não precisa jogar a proteína a 2 gramas por quilo de peso, 1,8, 1,6. Você até pode fazer isso, mas organiza esse processo junto com o teu nutricionista, sabe? Não faz por conta própria. Eu vou jogar a proteína lá em cima, 2 gramas por quilo de peso. Cara, proteína é caloria, bicho. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Uma proteína tem a mesma quantidade de calorias do que um carboidrato. E você não pode deixar de pensar também em calorias quando você está emagrecendo. Então, é óbvio que tu tem que comer o mínimo de proteína, mas o que vai te fazer manter a massa magra, massa muscular no processo, é o teu treino também. Então não deixe de treinar. Vai lá, treina pesado, treina forte e come ali o mínimo de proteína. É perfeitamente possível emagrecer comendo mais carboidrato do que proteína. Óbvio que para você, se você achar melhor, você pode jogar a proteína mais alta do que o carbo. Mas isso não é regra, pessoal. Não é regra. Tu não precisa jogar a proteína no talo. Outra crença limitante é a seguinte. Deixa eu dar uma bicada no meu café aqui, que ficou pronto, hein? Acabou que eu nem bebi ainda. Se liga. É você pensar que a única coisa que importa é o contexto calórico. Então, se no final do dia eu tiver consumido ali o meu teto calórico, meu limite de caloria, independente dos alimentos que eu use para isso, eu vou conseguir emagrecer. Cara, isso na teoria é lindo, na prática é uma bosta, porque não funciona, cara, não funciona. Processo de emagrecimento, primeira coisa, não existe processo de emagrecimento sem dieta. E dieta, no grego, ela significa rotina. Pessoal, dieta, alimentação é rotina, tá? Então, por isso é tão importante o processo de reeducação alimentar.
Cara, não adianta você chegar, sei lá, vamos supor, meu teto calórico é 12.000 calorias. Aí eu como ali, sei lá, uns pedaços de chocolate, como qualquer coisa assim, coisa que tá totalmente fora do plano. Como só o que eu quero. E aí eu chego lá, por mais que no dia eu consiga bater esse teto calórico, comendo essas coisas, cara, isso não se sustenta. Emagrecimento tem que pensar a médio e longo prazo, entendeu? Emagrecimento é diferente de perda de peso. Inclusive, isso vale um vídeo, né? Só para diferenciar isso aí, né? Emagrecimento e perda de peso. Cara, perder peso é fácil. Se fosse difícil, os lutadores, os fisiculturistas não conseguiam perder em uma semana, assim. Fisiculturista até que nem tanto, né? Mas lutador, pô, perde, sei lá, 10 quilos, cara, em uma semana. Às vezes de um dia pro outro. Então, cara, não é a mesma coisa. O que esses caras estão perdendo é líquido. Emagrecimento envolve perda de gordura. Então você tem que pensar no que é sustentável para você. Não é sustentável, falando de emagrecimento, ter uma dieta suja e você, sabe, ficar fazendo isso todo dia. Cara, tu não vai conseguir emagrecer. Já vou tirar essa ilusão de você, tá? Emagrecimento está totalmente relacionado com dieta de qualidade. E esse, inclusive, é o próximo tópico que eu vou falar para você. Quinto ponto, pessoal. Se você focar na saúde, a estética é consequência. Cara, pensa comigo. Eu sei que você quer emagrecer porque você quer ficar bonito, você quer ficar saradão, saradona. Só que, se você está pensando em emagrecer, significa que você está em sobrepeso ou em obesidade. E tá tudo bem você querer emagrecer para ficar bonito. Eu acho que você tem que buscar isso mesmo. Só que isso não pode estar acima da tua saúde, sabe? Se você pensar, eu quero emagrecer primeiramente para ter saúde, porque eu quero ter longevidade, porque eu quero gabaritar os meus exames, eu quero ter qualidade de vida. Cara, a estética vai vir. É consequência. Confia. Faz o teste aí para você ver. Então, olha só. É óbvio que existe diferença entre uma pessoa que já é magra e está buscando saúde de uma pessoa que é sobrepeso e obesidade e está buscando saúde e emagrecimento. As estratégias são diferentes. Mas não deixe de pensar na saúde. Até na questão do que você vai fazer mesmo. Dieta, treino, né? Então, assim, treine para ser funcional, para ser saudável. Faça cardio para o teu coração. Então, assim, quando tu for fazer seu cardio, começa a pensar o seguinte, pô, eu quero trabalhar meu coração. Eu quero ter uma melhor função cardíaca. Não fica pensando assim, pô, tô fazendo esse cardio aqui que eu tô queimando gordura para queimar gordura. Entendeu? O processo ele se torna muito mais leve quando você abraça essa causa da saúde. Eu quero mais saúde para minha vida. Tu vai fazer musculação, fica pensando, quero ficar gigante, estético. Óbvio que a gente pensa, né? E tá tudo bem. Mas pensa, antes disso, em, pô, eu quero longevidade, eu quero conseguir, eu quero ser funcional, eu quero chegar lá na frente, conseguir, ser um idoso independente, sabe? Coloca essas coisas como prioridade, que o emagrecimento vai ser consequência. Na dieta, pensa o seguinte, cara, se eu comer qualidade, já parou para pensar que os alimentos de qualidade mesmo, eles dificilmente vão te engordar? Tipo assim, muito pouca caloria, cara. Cara, vegetal, legume, fruta, verdura. Cara, tudo isso, a maioria deles pelo menos tem muito pouca caloria, cara. Então, se você focar a maior parte da sua dieta nesses alimentos, com o objetivo de obter saúde, o emagrecimento é consequência. Tivemos aqui uma invasora no vídeo. Dá oi pra galera, Malia. Essa é a Malia, pessoal. Entendeu? Então essa é a quinta dica. Pense na tua saúde em primeiro lugar. E a estética vai vir como consequência. Beleza? Sexta dica, pessoal. Emagrecimento leva tempo. Sobre essa aí eu já dei umas pitadas aí ao longo do vídeo, né?
Mas é isso, você tem que ter paciência. Não... Emagrecer é diferente de perder peso, já falei isso, né? Emagrecimento consiste no processo de perda de gordura. Perda de peso, você perde tudo. Você perde líquido, você perde gordura, você perde massa muscular, vai tudo, sabe? Então, por isso que a gente não deve se apegar tanto à balança. É óbvio que a balança ela é importante também, ela é um parâmetro importante até para a gente manter ali o nosso peso dentro de um certo limiar, sabe? Mas mais importante do que a balança é o espelho, por exemplo, são as medidas, né? Então, mede ali sua circunferência abdominal e vai observando, né? Se vai diminuindo. Outra coisa, roupa. Às vezes uma calça que não entrava, um short, você passa a conseguir vestir ele. Então isso é muito mais importante. Mas vamos falar do tópico, né? Pessoal, você precisa entender que... E eu já vou falar desse tópico, já vou entrar no próximo de uma vez também. O próximo tópico, o último tópico, ele é o seguinte: mudança de estilo de vida é para sempre, tá? Então, por que se fala tanto em mudança de estilo de vida, a importância do estilo de vida? Cara, porque se você não mudar teu estilo de vida, você pode até conseguir emagrecer dentro daquele tempo que você se propôs a fazer o processo. Mas se não houve mudança do estilo de vida, cara, tu vai engordar de novo, entendeu? Então, para o emagrecimento ser definitivo, primeiro, vamos falar as duas últimas dicas aqui numa tacada só. Ele vai levar tempo, então você tem que pensar em médio e longo prazo, tá? Segundo, mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida, ela vai te acompanhar pro resto da sua vida, cara. Vai ter que te acompanhar pro resto da sua vida. Senão, o processo vai voltar, você vai regredir, vamos dizer assim, né? Vai voltar tudo do começo, tudo como era antes. Então, tenha paciência, persista, entenda que o feito é melhor do que o perfeito. Então, não consegui seguir a dieta 100% hoje, cara, não desista. Amanhã você vai tentar de novo e você vai conseguir. Lembre-se de tudo que eu falei ao longo desse vídeo. Você vai fracassar, entendeu? Você vai errar, mas a persistência é o que vai fazer você ter êxito no processo. A paciência, quando você muda o estilo de vida, quando você passa a pensar primeiramente em saúde e deixa a estética em segundo plano, o processo fica leve, pessoal. Fica leve. Então, assim, você tem que pensar o seguinte: pô, se leva tempo, assim, se vai levar tempo, se não é algo imediato, se é pro resto da vida, tem que ser leve, tem que ser agradável. Você precisa gostar do processo, ou pelo menos começar a gostar. E eu te garanto, cara, eu te garanto que se você começar a colocar em prática as dicas desse vídeo e do vídeo anterior também, que se você não assistiu, corre lá e assiste, cara, você vai, esse processo, seja de emagrecimento, seja qualquer processo que tu esteja passando em prol da tua saúde, vai ficar muito mais leve, vai ficar agradável, você vai querer estar dentro do processo, você vai querer ser melhor, fazer melhor, evoluir todos os dias, dentro desse propósito que é a saúde, que é o estilo de vida saudável, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui também um comentário, beleza? Ó, tamo junto, valeu, desejo a você um excelente 2026 e que esse ano seja um ano do teu processo de emagrecimento. Valeu, tamo junto, pessoal!